Obrigado por se juntar à Nova Igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos sua história mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontrará produtos da Nova que certamente irão abençoar sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. E condenação nunca mais. Na verdade, essa é a parte 5 dessa série. A primeira parte nós falamos sobre definitivamente perdoados. Entendemos que na cruz fomos plena e completamente perdoados por um único sacrifício. Não foi necessário mais nenhum outro sacrifício, como na antiga aliança, os sacrifícios eram contínuos, porque sempre havia essa necessidade de derramar sangue para perdoar pecados. Mas Jesus, com um único sacrifício, ali naquela cruz, Ele perdoou definitivamente os nossos pecados, e mais do que o perdão dos nossos pecados, Ele removeu de nós a natureza pecaminosa, e Ele também mudou a nossa consciência, que era uma consciência de pecado, uma consciência de culpa, uma consciência de condenação, e trouxe para nós a consciência, nos deu acesso a uma consciência de perdão, a uma consciência de justiça plena nele, porque Ele, segundo está escrito lá em 2 Coríntios, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nos tornássemos nele justificados, inocentados, e fôssemos chamados justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. Outra coisa que nós entendemos nessa série foi que Jesus veio nos apresentar Deus como Pai, coisa que não existia na velha aliança. Na velha aliança, você entra em contato com vários nomes que são atribuídos a Deus, e são nomes que funcionam até hoje, né? Assim, a gente entende a importância desses nomes e a função que cada nome exerce. Por exemplo, Jeová Jireh, importante, é o Senhor que supre, é o Deus que provê cada uma das nossas necessidades. Quantos aqui servem a Jeová Jireh? Jeová Rafa, o Deus que é especialista em cura, né? Ele fez residência em cura. Eu não sei quanto tempo ele estudou residência, né? Ele é o médico dos médicos, mas ele fez residência em patologia, fez residência em pediatria, ele fez residência em cardiologia, oncologia. O cara fez residência em tudo, tá? Me disseram, parece que foi na Harvard. Não. Cara, Deus é tremendo e Ele cura, Ele é Jeová Rafa, aquele que cura. Cura qual enfermidade? A que você estiver precisando que Ele cure, tá? Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras, cada um de nós já foi sarado. Outra coisa que a gente viu foi que, além de nos apresentar Deus como Pai, Jesus, Ele meio que inverteu a ordem, quando o assunto é amor. Porque na velha aliança, o mais importante era o quanto você deveria amar a Deus. E ficava mais ou menos aquela disputa assim, será que eu amo a Deus como o meu irmão ama? Será que eu consigo amar a Deus mais do que o meu irmão? Porque era amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. E a gente entende que isso tem o seu lugar, nós não estamos desprezando isso só porque estava na antiga aliança, nós entendemos isso, mas a principal coisa que Jesus veio nos trazer é que o mais importante para Deus não é o quanto nós o amamos, mas é o quanto nós reconhecemos, admitimos e absorvemos do seu amor por nós. Cara, isso é fundamental. Inclusive no desafio que Ele coloca, como sendo o novo mandamento da nova aliança, Ele diz assim, olha, na velha aliança você tinha que amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a ti mesmo,
mas na nova aliança, a sua tarefa é a seguinte: você precisa amar o seu próximo da mesma maneira como você é amado por Deus. Aí fica um entendimento muito claro, que se você não percebe e não recebe e não assimila o amor que Deus tem por você, você vai ter uma dificuldade enorme de amar o seu semelhante. Mas eu vou te dizer uma coisa com absoluta certeza. Se você consegue ter consciência desse grande amor que Deus tem para com você, se você consegue absorver isso de alguma forma, se você consegue pela fé extrair desse grande amor que Deus tem por você, se você consegue se encher desse amor, não vai ser difícil você amar o seu próximo. Porque você vai amar o próximo com o amor com que ele ama você. Não é com amor natural, não é com filial, não é com estorguê, não é com eros. Você vai amar com ágape. E esse é o amor que realmente supre. Esse é o amor que realmente faz a diferença. Esse é o amor que liberta. Esse é o amor que restaura. É o amor que cura. É o amor que opera milagres no dia a dia. O amor ágape. O amor com que Deus nos amou, o amor incondicional. E nós vimos aqui na semana, não foi na semana passada? Alguém pregou aqui na semana passada, né? A sua Canaã. É isso mesmo? Canaã é sua. Canaã é sua. Olha, tá lá no YouTube, tá? Canaã é sua, com Duda Andrade, uma palavra maravilhosa. Tivemos aqui batismos na semana passada também, foi muito bom. Eu preguei sobre culpa nunca mais. Culpa nunca mais. E hoje eu vou pregar, para eu não pregar culpa nunca mais, parte 2, eu resolvi mudar um pouco, tá? O título é condenação nunca mais. Só para facilitar lá para o pessoal que mexe lá com a internet, para não ficar colocando culpa nunca mais 1, culpa nunca mais 2, então é condenação nunca mais. Até para que eu não me sinta culpado de ter colocado. Hebreus capítulo 10, versículo 1 a 4, diz assim: a lei constituiu apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar, ou ofertar, ou sacrificar. Se esses sacrifícios tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores, os ofertantes, teriam sido purificados de uma vez por todas, e a consciência de seus pecados teria desaparecido. Irmãos, na velha aliança, a consciência de pecados não desaparecia. Ela não desapareceu. Porque ano após ano, quando o sacrifício era efetuado, eles se lembravam que eram pecadores, se lembravam de seus pecados. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Falando sobre condenação nunca mais, eu queria estudar com você um pouquinho sobre um texto só hoje. Lucas, capítulo 5, do verso 17 até o verso 26. Deixa eu ler para você. É um fato muito conhecido. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca, tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados.
Mas os fariseus e mestres da lei pensavam: quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de temor, louvaram a Deus, exclamando: hoje vimos coisas maravilhosas. Alguém diga aleluia, igual o Rubinho ali, aleluia. Uma coisa que nós não cansamos de dizer é que Jesus, ele veio fazer uma transição. Eu vou repetir alguma coisa que eu já disse aqui. Nem tudo no Velho Testamento é velha aliança. E nem tudo no Novo Testamento é nova aliança. Houve um período, a velha aliança, ela ficou caracterizada pela lei de Moisés. Quando se fala de aliança antiga ou velha aliança, somos remetidos imediatamente à lei de Moisés, aos 10 mandamentos, ou como nós temos ouvido aqui, aos 613, porque são 10 mais 603, desdobrados, digamos assim, desses 10 mandamentos, que é a essência, o miolo da lei. Mas Abraão, ele viveu numa época em que nós poderíamos dizer que foi uma época de graça. O próprio povo de Israel, antes da lei ser estabelecida, eles viviam debaixo da graça. O pastor colocou aqui, não sei se foi na semana passada, que quando eles saíram, Deus agiu com graça até o dia em que eles decidiram e escolheram dizer para Moisés: Moisés, nós definitivamente não queremos relacionamento com Deus. Nós queremos ter em Deus apenas uma religião. Nós não queremos andar com Ele. Porque a essência do cristianismo, eu não sei se você já aprendeu isso, a essência do cristianismo é relacionamento com Deus, é relacionamento com Jesus, é relacionamento com o Espírito Santo. Alguém que crê, diga amém a isso. Relacionamento. Mas eles mandaram um recado para Deus através de Moisés. Moisés, diga ao Senhor que a gente não quer contato direto com Ele, tá? A gente quer que você tenha contato conosco. Em outras palavras, irmãos, eles tinham uma imagem errada de Deus. E foi essa imagem errada de Deus que produziu essa decisão. As pessoas escolhem. Quando você às vezes chama as pessoas para vir à igreja, eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes você faz um convite, muitas dessas pessoas dizem assim: não, eu ainda não estou preparado, não posso ir à igreja. Mas por quê? Não, eu ainda fumo, eu ainda bebo, eu ainda tenho maus costumes, né? Eu ainda tenho vícios. Se eu aparecer lá desse jeito, Deus vai me fulminar. Eles não dizem isso. Mas a ideia que eles têm, a imagem que eles têm de Deus é que, caramba, eu tenho que me consertar, eu tenho que ser muito correto. Agora, o povo, na verdade, escolheu isso. Eles mandaram um recado para Deus dizendo o seguinte: olha, Senhor, nós queremos agir e nós queremos que Tu ajas conosco na base da meritocracia. Nós não queremos nenhuma bênção sem merecer.
Não queremos nenhum milagre que nós não mereçamos. Não queremos nenhuma bênção que a gente não tenha feito por merecer. Então faz o seguinte, tu dizes aí, fala com Moisés, Moisés transmite a nós te obedecemos sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Falou em obediência com nós mesmos. Coitados, eles não sabiam o que estavam falando. E Moisés levou o recado para Deus, e Deus falou, Moisés, não é a você que eles estão rejeitando a mim. Na verdade, eles não querem ser um reino de sacerdotes, porque no coração de Deus, Ele queria fazer com Israel exatamente o que Ele fez com a igreja. Exatamente o que Ele fez com a igreja. A igreja é, aos olhos de Deus, um reino sacerdotal. Um reino de homens e mulheres que tem livre acesso à presença dEle pelo sangue de Jesus. O véu foi rasgado, alguém diga aleluia, o véu foi rasgado. O acesso, não apenas à presença de Deus, mas o acesso a poder estar andando com Deus já foi totalmente liberado. E hoje nós temos uma imagem diferente de Deus. Nós não temos mais aquela imagem de um Deus punitivo, vingativo, irado, mal-humorado. Se você pegasse Deus no dia do mau humor dele, você estava frito. Gente, eu vou dizer para você que não é difícil ter essa imagem de Deus, porque eu tinha essa imagem do meu pai. O meu pai, a gente tinha que ir assim, indo pisando em ovos, com sensibilidade. Tinha dia que ele estava bem humorado. Aí você podia ficar mais tranquilo, mais livre. Era mais confortável estar perto dele. Mas tinha dia que ele amanhecia assim bravo, começava a falar alto e a gente ficava assim, caramba, não dá. O cara está irado hoje. E você sabe que tem pais que infelizmente, pai e mãe, que eles passam essa imagem para os filhos, porque os filhos um dia estão fazendo uma coisa e os pais não se importam. Mas no outro dia os filhos estão fazendo a mesma coisa e os pais ficam irados. Já falei para você não fazer isso. Poxa pai, é porque o menino não sabe argumentar com 3, 4 anos. Mas é como se ele dissesse assim, pai, ontem eu fiz isso, o senhor não ficou bravo comigo. Mas hoje o senhor ficou bravo, o senhor precisa decidir aí o que é certo e o que é errado. Passe para nós aí, vocês dois. É porque eles não têm capacidade intelectual para argumentar nesse nível. Mas se eles pudessem dizer para você, que é pai ou mãe, eles iam dizer assim, olha, eu preciso de limites. Me faça um favor. Eu faço birra, às vezes eu fico, como é que o menino costuma ficar? Da birra, manha, eu tenho manha. Mas tudo isso é apenas um sinal, um grito para que vocês estabeleçam limites para mim. Eu preciso de ter domínio, eu preciso de ter limites, até para que eu possa um dia aprender a lidar com o domínio próprio da maneira adequada. Então o povo rejeitou andar com Deus. Então Jesus, quando a gente diz que Jesus ele veio numa transição, porque quando Jesus veio, ele não inaugurou de imediato a nova aliança. Embora Mateus, Marcos, Lucas e João façam parte do Novo Testamento, eles ainda não foram vividos, nenhuma das experiências narradas nesses 4 evangelhos foram experiências da nova aliança. Para ser muito honesto com você, a nova aliança de fato e de verdade, ela foi inaugurada em Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. Ali realmente se instalou a nova aliança. Então, com isso em mente, você precisa entender que o ministério de Jesus era um ministério muito voltado para os judeus. E de repente, uma coisa, Jesus vê aquele homem e não o condena. Deixa eu tentar mostrar para você o que passava na cabeça de todo mundo ali, por causa da mentalidade da lei. Cara, esse cara está paralítico.
Porque ele pecou. E porque a maldição de Deus veio sobre ele. Essa paralisia aí é por causa de pecado, e é por causa de desobediência, é por causa de rebeldia, é por causa de uma maldição. Às vezes se cogitava se a maldição, se o pecado tinha vindo por ele mesmo ou tinha vindo pelos seus antepassados. Lembra que Jesus com os discípulos olharam cegos e os cegos fizeram essa pergunta para Jesus? Como é que foi? Os discípulos perguntaram para Jesus, mas os discípulos eles estavam cegos espiritualmente, desculpa. Poxa, tem que ter entendimento espiritual, pastor. É uma coisa assim, fina, tá? Eles estavam totalmente cegos espiritualmente. Tudo bem, eu errei. Os discípulos perguntaram para Jesus, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os seus pais? E Jesus falou assim, caramba, isso não tem a mínima importância. Porque a partir do momento que eu vim, a partir do momento em que eu morri naquela cruz, as coisas mudaram por completo. Então, Jesus, interessante, ele tinha uma postura de como ele já tivesse morrido. Tanto é que ele perdoou. A primeira coisa que ele fez com aquele homem, ele perdoou aquele homem, ele não condenou. Ele não perguntou assim, cara, o negócio para o seu lado foi feio, hein? Paralítico, caramba, é a mão de Deus pesando sobre a sua vida. Meu irmão, Jesus não tinha esse discernimento. Jesus sabia que aquela doença, ela tinha vindo do inferno. Como toda doença não vem de Deus. Qualquer tipo de doença não vem de Deus. Toda e qualquer doença é patrocinada pelo inferno. Você tem coragem de dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Nenhuma enfermidade vem de Deus. Mas não era essa a consciência que eles tinham. De repente Jesus ao vê-lo não o condena, mas o absolve dizendo, os seus pecados estão perdoados. É óbvio que essa declaração de Jesus deu um nó na cabeça dos religiosos, dos fariseus, os doutores da lei. Quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Como é que ele pode perdoar pecados? Somente Deus pode perdoar pecados. Veja bem, irmãos, nós criticamos os fariseus e os doutores da lei, mas realmente do ponto de vista da lei de Moisés, o único pensamento que se tinha é que aquele homem estava sendo punido, aquele homem estava sendo castigado e condenado por Deus, e que ninguém a não ser Deus poderia absorvê-lo. Como é que Jesus, um homem, pode absorver esse homem? Eles não entendiam dessa forma. Agora foi muito lindo ver Jesus reconhecendo a fé daqueles homens. Isso é interessante demais. Irmãos, onde Jesus via fé, ele não hesitava em manifestar a sua graça. Interessante isso. O que levou aqueles homens a agirem daquela forma? Porque provavelmente se eles tivessem pedido o conselho de alguns dos doutores da lei, e religiosos e fariseus, olha, será que Jesus pode curar meu filho? Isso não tem cura, foi Deus que colocou, como é que Jesus vai curar? Vai tirar alguma coisa que foi Deus que colocou? Aleluia. Muita coisa que você imagina que foi Deus que produziu na sua vida, eu quero te dar uma boa notícia essa noite, não foi Deus. Muitos estragos que foram feitos e que você imaginou que foram feitos pela própria mão de Deus, porque você mereceu ser punido, porque você mereceu ser castigado, porque a lei dizia que se você não obedecesse as maldições viriam, mas mesmo a lei dizendo que as maldições viriam por causa da desobediência, essas maldições, nenhuma delas foi produzida por Deus, por um simples fato, Deus é bom. E ele não pode sequer ser tentado pelo mal. Deus é bom. Pastor, mas ouvi dizer, alguém já pregou que Deus só se tornou bom na nova aliança. Não é verdade. Deus sempre foi bom. Deus sempre foi bom.
antes do homem existir, antes dele criar os anjos, antes dele criar os arcanjos, antes dele criar os querubins, os serafins, antes dele criar tudo, na eternidade, para sempre, forever, ele é bom. Ele não foi bom, ele é bom. Essa é a essência de Deus. Deus é bom. Deus é bom. O mal, maldição, doenças, é que você lê no Antigo Testamento e você vê lá claramente escrito, e Deus fez isso, e Deus fez aquilo. É complicado a gente falar dessa forma, mas o entendimento, inclusive, dos escritores era tão limitado, o entendimento era tão limitado. Você vai ver até algumas controvérsias entre um autor e outro, e a gente não vai entrar nisso agora. Mas eu preciso que você acredite em mim, que Satanás, ele passou despercebido para a maioria dos profetas, para a maioria das pessoas, ele passou absolutamente despercebido. As pessoas não sabiam nem sequer que o diabo existia. O diabo foi revelado e desmascarado e desmistificado a partir de Jesus. Foi quando Jesus declarou claramente, o ladrão, que é o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. É como se ele dissesse assim, gente, vamos combinar uma coisa. Quem mata, quem rouba e quem destrói é o diabo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tudo que gera morte, destruição, que gera roubo, não vem de Deus. Deus é incapaz de subtrair qualquer coisa tua. Deus não age dessa forma. O teu Deus, ele abençoa, ele não amaldiçoa. A lei colocou como consequência a maldição, mas a maldição ela não vinha de Deus. O homem dava brecha pela desobediência, e o mundo espiritual se aproveitava dessa brecha e entrava para valer. E entrou para valer na velha aliança. Mas eu quero dizer para você que por causa da obra da cruz, por causa do sangue de Jesus e do preço que ele pagou, e por causa dos olhos espirituais que ele nos abriu, hoje nós podemos ver claramente quem é o diabo. E saber que ele foi destruído na cruz, e que ele foi colocado debaixo de nossos pés. E que nós temos autoridade para desfazer todo tipo de cilada e de laço que ele prepara contra nós. Empunhando o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, aonde tinha fé, Jesus operava com a sua graça. Esses caras, os religiosos, aliás, esses caras, os que foram levar Jesus, mesmo que os religiosos ensinem e vaticinem que foi Deus quem colocou aquela paralisia no corpo daquele homem, aqueles 4, aqueles 5, ao ouvirem falar de Jesus e que ele curava as pessoas, não titubearam em arriscar em crer. Cara, naquela época era muito mais difícil, gente. Não era claro que Jesus era o Messias, havia uma confusão. Não era claro que ele era o Salvador até que ele morreu e ressuscitou. E até que o Espírito Santo desceu lá em Pentecostes. As coisas eram muito anuviadas. Elas eram muito, sim, difíceis de percepção. Mas eles ouviram falar de Jesus. Acendeu uma esperança. Pagaram preço. Liberaram fé e disseram, caramba, há uma esperança para você, meu amigo. Nós vamos te colocar numa maca e nós vamos te levar até onde está a presença de Jesus. E a primeira coisa que Jesus olha para o cara e diz assim, perdoados são os teus pecados. Deixa eu tentar explicar para você o que Jesus falou para ele. Jesus falou uma coisa linda para ele. Cara, deixa eu te falar uma coisa para você, você que está aí nessa maca. Deus não está punindo você. Deus não está irado contra você.
Cara, mas é tudo que eu ouvi na vida foi isso, que Deus estava vingando de mim, que Deus estava me punindo, que Deus estava me castigando. Pois é, os teus pecados estão perdoados. Cara, eu estou dizendo para você que você não deve nada para Deus. Que você não tem mais nenhum motivo para que Deus, por acaso, fique zangado ou irado contra você. E olha que Jesus ainda não havia pago o preço, mas Ele declarou, os teus pecados estão perdoados. Meu irmão, muito mais sabendo que ao olhar para a cruz nós somos livres. Cara, Deus não está zangado mais comigo. Diga assim para o seu irmão, Deus não está zangado comigo. Fala para o teu irmão, testemunhe para ele. Deus não é com você não, é comigo, tá? Fala para ele assim, se está zangado com você, é problema seu, mas comigo ele não está. Se você percebe, se você sente que Deus está zangado, irmão, você sabe que isso é uma questão de consciência? Porque você pode dizer de boca para fora assim, não, Deus não está zangado comigo. Mas lá dentro uma vozinha dizendo assim, Ele está. Mentira, não acredita nisso não. Olha, a sua vida não rompe, as coisas não estão dando certo. Olha a miséria que é o seu casamento. Olha a desgraça que é a sua vida profissional. Você não vai para lugar nenhum, Deus está zangado com você. Você tem culpa no cartório, confessa. Os 3 amigos de Jó, confessa Jó, confessa. Você não está rompendo, porque você atraiu a ira, diz, a mão pesada de Deus. Você deu brecha, tem pecado na sua vida. Meu irmão, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Na verdade, hoje nós não temos mais aquela natureza pecaminosa. Jesus foi esperto, se ele tivesse perguntado isso depois da ressurreição, poderia dar problema. Quem não tem mais pecado? Senhor, eu não sou mais pecador não, pá. Cuidado, Senhor. Agora eu posso atirar a pedra, eu sou santo. Cara, ele falou isso para o homem, e o cara ficou assim, meu Deus. Ó, imagina bem uma coisa, a gente vai terminar aqui. Espera aí, se Deus perdoou meus pecados, coloque-se no lugar do paralítico, se Deus perdoou os meus pecados, porque na minha crença, e tudo que eu aprendi até hoje com a religiosidade, tudo que a religião me ensinou, é que eu sou um pecador, um pobre, miserável pecador, e por causa do meu pecado, eu atraí como consequência do meu pecado, essa doença, essa enfermidade, essa maldição. Então, espera aí, se essa punição não veio de Deus, se Jesus está falando que essa punição e esse castigo veio direto do inferno, Ele está dizendo que eu fui perdoado. Então, eu não preciso mais carregar essa enfermidade. Eu não preciso mais ter uma consciência de culpa e de condenação, porque a dívida foi quitada. Se porventura eu tinha uma dívida para com Deus, Jesus, o meu irmão mais velho, foi lá, pagou o preço e quitou essa dívida. Cara, mas isso tem que refletir nas consequências. Caramba, já que eu não devo mais nada, já que os meus pecados foram perdoados, por que eu ainda estou doente? Por que eu ainda estou passando por tantas privações e dificuldades? Eu costumo dizer o seguinte, você chegar na igreja ou para a igreja doente, não é o problema. Eu creio que a igreja ela tem sempre que ter portas abertas para quem está doente, para os enfermos, para os pobres, para as pessoas que estão arrebentadas emocionalmente, para as pessoas que são infelizes na sua vida sentimental, na sua vida matrimonial, na sua vida familiar. As portas da igreja têm que estar escancaradas. Mas preste atenção numa coisa, depois de 10 anos ouvindo a palavra da graça, a pregação da fé, sabendo que todos os nossos pecados foram definitivamente perdoados, sabendo que a nossa natureza pecaminosa foi removida na cruz, e ainda permanecemos presos a essa consciência de pecado, a essa consciência de condenação, amargando frutos que não são e nunca foram a vontade de Deus que nós amargássemos, como a doença, como uma vida financeira travada,
trancada, truncada, vida sentimental desajustada, desorganizada, volúvel. Uma hora eu gosto de um, depois eu gosto de outro, depois esse outro eu não gosto mais, voltei a gostar do um. Mas o um já não está mais disponível, porque agora está com o outro. Meu irmão, que bagunça é essa? Cara, é possível agora você colocar em ordem as coisas. Como aquele paralítico. Caramba, ele me perdoou. Então eu não preciso mais aceitar essa doença. Eu quero dizer para você, eu não preciso mais aceitar nenhum tipo de anomalia na minha vida. Nenhum tipo de disfunção, seja disfunção espiritual, disfunção emocional, disfunção social, profissional, financeira, física, nenhum tipo de anomalia me pertence mais. A anomalia não me pertence mais. A maldição não pode mais prevalecer na minha vida, em nome de Jesus. Todas as consequências oriundas do pecado não podem mais intervir e prevalecer na minha vida, em nome de Jesus. Condenação nunca mais. Chega, a condenação foi anulada, foi quebrada na cruz do Calvário. Deus é bom demais. Deixa eu ler para você aqui. A gente sempre escreve mais coisa do que a gente vai falar, né, Duda? O Duda aqui, eu só passei aqui, você não viu nada, mas o Duda aqui, coitado, ele teve que ir lá para frente. Deixa eu terminar lendo Hebreus capítulo 10, versículo 12 em diante. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então ele sentou-se no lugar de honra à direita de Deus. E ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. Porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Sabe que Deus abriu os meus olhos para eu entender essa expressão, os que estão sendo santificados? Porque mediante essa única oferta, vou repetir o versículo 14, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo separados, os que estão sendo salvos, os que estão sendo redimidos. Meu irmão, à medida em que você recebe Jesus, no exato momento em que você recebe Jesus, em que você é redimido, comprado, lavado pelo sangue de Jesus, naquele dia em que você abriu a porta do teu coração e convidou Jesus, a Bíblia diz que você se tornou perfeito para sempre. É assim que Deus te vê. Aos olhos de Deus você é perfeito. E nesse caso cabe aquela frase: torna-te quem já és. Torna-te perfeito. Você já é perfeito aos olhos do Pai. Posso dizer uma coisa, aos olhos do Pai você já goza de saúde plena. Aos olhos do Pai você já é rico, você já é próspero. Aos olhos do Pai você já é um profissional bem-sucedido. Aos olhos do Pai você já é uma mulher de sucesso. Você é um homem de sucesso. Aos olhos do Pai você já tem um casamento abençoado, harmonioso, ajustado, sadio, saudável. Aos olhos do Pai as suas emoções são curadas, restauradas, colocadas no seu devido lugar. A sua vida sentimental é uma bênção e não uma gangorra. Aos olhos do Pai você já é perfeito. Alguém diga amém a isso?